Você está ao vivo. Estamos ao vivo, Juliano. Seja muito bem-vindo à nossa live de sexta. Mais uma vez aqui conosco. É a segunda live, né? Ou é a A terceira? segunda, a Segunda segunda, live. a Seja primeira muito foi sobre o bem-vindo. carro, né? Isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Deixa eu ver quem é que já está aqui. Tem uma pessoa que apareceu aqui. Wellington Henrique, eu te vejo, eu sinto você, eu sou você. Muito bem-vindo, Wellington Henrique. Sempre, sempre na nossa live, viu? Nosso canal. Mais uma sexta maravilhosa, um convidado, né, que vai falar sobre o tema, um tema muito bom, que até eu vou aprender, que eu estava comentando com ele aqui, que eu não sei muita coisa assim. A ayahuasca, o sincretismo religioso e a pesquisa científica, né? O Juliano de Moura. Muito bom. Agradeço a Deus por esse momento, por mais essa live em que a gente vai compartilhar com todos que vão participar agora e depois de boas energias, de bons sentimentos, né? Um tema que é muito em voga, né? A ayahuasca, muita gente já consagrou, muita gente ainda não consagrou. Então, Juliano vai passar um pouco do conhecimento dele para nós, né? Até da prática também. Agradeço a toda a egrégora de luz, de amor e de cura que sempre fica com a gente nas nossas lives, a cada um de vocês que fazem parte da nossa história, do nosso canal. Verifiquem, por favor, se vocês ainda estão inscritos, porque o YouTube está desinscrevendo as pessoas dos canais. Então, vocês vão lá, olhem, se não tiver, se inscrevam novamente. E é muito bom ter vocês, isso faz nosso coração, nosso canal crescer, não é? Ter mais engajamento, porque são temas, gente, temas da espiritualidade, experiências de convidados que as outras pessoas precisam conhecer, né? Para acalmar seus espíritos, suas mentes, ter novos conhecimentos, que é muito importante a gente ter novos conhecimentos nessa transição planetária. Não esqueçam de deixar o like. Quem quiser ajudar o nosso canal nessa tarjinha preta, está passando a chave Pix da gratidão, que é rosianedias@gmail.com. Não importa o valor, o importante é você doar com o coração, né? Em gratidão a esse trabalho que eu faço para ajudar todos nós. Conheçam o nosso conteúdo, está todo organizadinho na nossa playlist. Podem dar uma olhada, maratonem. Não esqueçam também que nossas lives elas são interativas, então vocês podem participar com perguntas, contando a experiência de vocês também, quando ele estiver falando. Aí eu mostro na tela, não se preocupem. E eu hoje vou começar, né, fazendo a leitura da prece de Cáritas. Eu gosto sempre de começar as lives com uma prece, em agradecimento a todo o auxílio da espiritualidade conosco. Então vamos lá, prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a terra, por toda parte, a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Cadê o restante aqui? Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Gratidão, mais uma vez, a todos que estão aqui. Olha, chegando umas pessoas. Lívia Clark, boa noite. Boa noite, amada. Seja bem-vinda sempre, Lívia. Wellington Henrique, não cheguei a consagrar. Eu também ainda não. Rosângela Moreira, boa noite, cheguei. Wellington Henrique, onde eu moro, acho que nem tem. A gente vai falar aqui, né? Conhecer um pouco. Juliano, tu tá com alguma janela aberta? Tem alguma janela aí? Não, não é janela física, é computador, alguma coisa. Eu tô ouvindo a minha voz. Tá tendo um retorno, um eco, sei lá. Tem Não, alguma... Tu tá no celular, né? eu estou bem longe da casa também. E o WhatsApp não tá aberto, não? Não, né? O Posso WhatsApp olhar, tá. deixa eu ver Que às aqui. vezes a gente deixa aberto e ele dá essa interferência. Eu estava ouvindo a minha voz. Gente, pois olha, façam perguntas para o Juliano. Ah, não, né? Melhorou? Tinha sim, o Eu WhatsApp vou. estava... Estava aberto, né? Eu estava ouvindo o retorno da minha voz. Vamos ver se melhora agora. Então, Juliano de Moura, muito bem-vindo mais uma vez. E conte Gratidão. para nós, né? Como é que começou esse teu contato com a ayahuasca. Conta para a gente como é que começou, porque eu nunca consagrei, né? Ainda não consagrei. E dizem que tem um chamado, a pessoa recebe um chamado, que você não pode consagrar por curiosidade, né? Tem que ter um propósito. E eu queria que tu falasse tudo isso para nós, né? Do sincretismo religioso, da pesquisa científica também. Seja muito bem-vindo. Gratidão a você, gratidão a todos do canal, aos que estão assistindo agora, os que vão entrar daqui a pouco, e os que vão assistir depois também, né? E a ayahuasca na minha vida, ela acontece depois de um período, né, em que eu já estava passando por igrejas evangélicas, e isso desde criança, já tocava na igreja, já ministrava em alguns cultos, e eu sempre fui, assim, bastante ativo, né, em questões religiosas, um pouco fora da caixa, às vezes arrumava um pouco de confusão com as minhas perguntas e os meus questionamentos, e então, em um dado momento da minha vida, eu começo a abrir os horizontes para outras filosofias religiosas. E aí eu começo a pesquisar sobre o kardecismo, sobre Umbanda, né, sobre projeções da consciência. E o primeiro vídeo que eu assisto sobre projeção da consciência foi um de Wagner Borges, e era um vídeo antigo dele, ele estava bem magrinho na época, sabe, um rapaz de 20 e poucos anos. Depois disso, eu já vejo ele já na atualidade, né, mais fortinho. E isso me empolgou bastante, porque eu tinha, né, as sinalépticas, tive paralisia do sono desde criança, e passava por certos estágios relacionados à projeção da consciência. Me projetava também, não sabia o que era, sabe, que era uma projeção. E aí tudo isso foi despertando em mim a curiosidade para abrir mais as fronteiras e parar de olhar Deus a partir de uma visão unilateral apenas, né, mas saber que ele sabe em tudo, era expresso em várias culturas, em muitas religiões e filosofias,
e até mesmo pessoas que não acreditavam em Deus, às vezes contavam algumas experiências, estavam apontando para esse artífice da criação, né? Essa consciência cósmica. Então, quando eu começo a pesquisar sobre outras culturas, eu começo a me deparar com algumas verdades. E, por acaso, eu chego a alguns depoimentos que falavam sobre essa vivência xamânica, né? E aí, então, eu comecei a pesquisar a respeito e encontrei aqui em Atibaia mesmo um espaço chamado Céu Luz da Rainha. Fui bem recebido na época e a gente desenvolveu, né, esse trato com a medicina, tive experiências incríveis já desde o início, e a história inicia-se aí, então. Quando você sai da igreja evangélica, geralmente você tá triste com algumas questões, né, desanimado com problemas que ocorrem lá no meio, não só dela, como em várias outras religiões, que às vezes você tá cansado um pouco daquele tipo de filosofia apenas, parece que você está fora da caixa mesmo. Sim, E então eu saí para cuidar de mim, né, dos meus próprios pensamentos, da, da minha situação psicológica, da minha vida em si. Então eu saio e nesse contexto de cuidar de mim, eu encontro o xamanismo e eu fico bastante tempo, né, pensando, tentando me refazer, né, dentro desse contexto xamanístico, mesmo da espiritualidade em si propriamente dita. E então, em um dado momento, eu percebo que aquela vontade de passar aquele conhecimento, daquilo que você aprendeu para outro, volta. Porque desde a época de igreja evangélica, eu sempre tive isso no coração. Eu queria ver gente sendo transformada, sabe? Famílias sendo restauradas, e eu queria fazer parte de tudo isso, né? E por isso mesmo que naquela época eu também já ministrava, né, o evangelho, já pregava em igrejas também desde pequeno. E então, dentro do xamanismo, isso começa a despertar depois de um certo período. Foi espontâneo também, né? Porque, como eu disse, eu queria sair para cuidar de mim, pronto. E então a gente começa numa jornada diferente, né? E a medicina da ayahuasca, ela estava muito presa, a gente olha a partir de uma visão muito reduzida, porque você pensa, mas será que é só um psicodélico, sabe? Será que tem a ação da espiritualidade nisso? Será que nós acessamos Deus a partir daí? Então você começa a analisar e você vê que as coisas ela tem respostas e tem respaldo em si, né? Não é só uma coisa da sua cabeça em si. E a pesquisa científica também ela começou a ajudar bastante nesse sentido, porque ela mostrava aonde isso veio, de onde isso veio, qual era a seriedade, entende? Começa com o Santo Daime, né, o mestre Irineu Serra, mas a gente percebe em achados arqueológicos que é milenar, já foi encontrado em cavernas mochila de xamãs antigos, sabe, fragmentos ali aonde ele carregava o material para a produção da ayahuasca já há mais de 1000 anos, entende? E você encontrava a DMT ali, né? Você encontrava todos os princípios necessários para a produção da medicina. Então, muito antes do mestre Irineu encontrar com os índios e trazer isso para o convívio da sociedade, tratar pessoas, já era feito isso, né? Entende? Só que ele foi uma peça muito importante, né? E toda a medicina de poder, conforme os índios mesmo dizem, né, as plantas de poder, elas sempre foram utilizadas ao longo da história, entende? E em muitos momentos, tanto na Índia, como no meio do povo de Israel ali, sabe, os hebreus, por exemplo, eles tinham. Nós vemos, por exemplo, o professor Fábio Sabino falando que, e não só ele, na verdade, existem contextos em que a cannabis, por exemplo, ela era utilizada como expansor da consciência para tratar terapeuticamente, só que só os xamãs faziam isso, porque eles sabem, né? Porque a maior parte das plantas de poder, elas são usadas pelo ser humano com um cunho mais recreativo. E o grande perigo está justamente aí, né? Porque você abre o seu psiquismo e expõe agora a sua mente a coisas que você não precisava expor. Então, de repente, num meio recreativo, alguém usa qualquer planta de poder que seja,
mesmo ayahuasca, cogumelos, e, e ela abre o campo mental dela ali naquele lugar onde ela está no meio de uma roda de amigos, e eles estão compartilhando coisas que não são muito boas, sabe? Como traumas, bloqueios emocionais, momentos difíceis na vida, sabe? Situações a quais sofreram abusos, ou mesmo desejo de violência contra alguém, sabe? E alguém carrega uma mágoa no coração e expõe aquilo falando que deseja fazer mal para aquela pessoa em um dado momento. E você está absorvendo todas aquelas coisas, sabe? Então, o problema recreativo justamente é esse. O uso recreativo é justamente esse problema. E mesmo no uso comum, ainda que você não esteja numa roda de amigos, você também, às vezes, não tem o amparo necessário. Muitas pessoas acabam tendo experiências, né, sozinhas, sem o amparo necessário, e conseguem ter um resultado bastante positivo, mas não vale a pena correr esse risco. E Verdade. a medicina, ela vem, então, dentro dessa trajetória, né? Aí o mestre Irineu Serra acaba entrando em contato com os índios e tem uma experiência luminosa, né? Ele tem uma experiência onde se manifesta para ele um ser do sexo feminino que ele reconhece como uma santa e ela passa para ele as diretrizes aonde ele vai começar a levar essa cura para fora do próprio contexto ali indígena para poder usar para a cura da população. Existe até uma profecia no meio indígena que diz que a ayahuasca um dia seria usada para a cura da humanidade, sabe? E a gente vê isso acontecendo. Você quer fazer algum comentário? Tem aqui um comentário da Rosângela Moreira. Já tomei a ayahuasca no Céu de Maria, em Osasco, próximo ao Pico do Jaraguá. E também já tomei a Jurema. Amei. Gostaria de ter essa experiência novamente. É a mesma coisa, Jurema, é? A Jurema, ela é um pouquinho diferente, né? Mas carrega os mesmos princípios. Geralmente, o índio, ele utiliza a Jurema de uma forma até mais suave do que nós usamos. Se você coloca, por exemplo, ervas que têm o inibidor de monoaminas, né? Que a ayahuasca, a DMT, ela é ativada justamente com isso. Você tem uma molécula que ela causa essa expansão da consciência, a sua pineal, ela também produz, e existem pesquisas científicas que mostram que existe uma possibilidade muito grande da pineal produzir no momento da sua morte, e aí isso ajudaria a fazer a passagem, né, o desprendimento, e até mesmo quando você nasce, em alguns momentos da vida, mesmo em EQMs, né, experiências de quase morte também, ela atuaria ali justamente para fazer esse aspecto de transição, sabe? A jurema, ela é utilizada dentro de alguns contextos religiosos, né? Mas a ayahuasca, às vezes, ela se faz bastante potente em relação a isso por causa do inibidor de monoaminas que existe também na junção das duas folhas, sabe? Ela é produzida a partir de duas plantas, que é um cipó chamado jagube e um arbusto chamado chacruna, né? O cipó é o Banis stereopsis caapi e o arbusto é a Psychotria victrília. Interessante é que é muito difícil você imaginar como os índios conseguiram produzir esse chá, né, que a gente fala chá, mas na verdade tem mais a consistência de um xarope. Do ponto de vista farmacológico, o índio produz isso e é uma produção altamente sofisticada, sabe? Não se imagina como ele conseguiu chegar aí. E não se imagina como ele conseguiu achar essas duas plantas, sabe? Duas plantas, uma que tinha a DMT, que produz esse efeito e dá essa expansão de consciência, e só que a DMT ela é degradada no nosso organismo. Então, quando ela cai no estômago, nós temos nós temos as monoaminas, né, que acaba degradando a DMT antes que ela caia na corrente sanguínea e libere todo esse processo. Então, o jagube, ele tem o inibidor de monoaminas e ele interrompe o processo, sabe, para que a DMT não seja degradada
e nós venhamos a passar pela experiência. Então, você imagina como seria difícil, por acaso, né, dentre milhares de plantas na Amazônia, né, brasileira, peruana, venezuelana, né, porque todo esse contexto à nossa volta aí conhece o poder da ayahuasca e trabalha com essa medicina sagrada. E como eles encontraram isso, né, como eles souberam que você ia utilizar um cipó específico, né, e um arbusto específico dentro de uma família, né, existe uma família dentro do contexto do próprio arbusto, que é a chacrona, e como eles iam juntar tudo isso, sabe? Se você fosse testar, e para que testar? A gente não tem nem noção de um provável resultado, sabe? E isso é incrível pra caramba também. Eu acho que é a orientação lá dos superiores, né? Superiores deles, dos indígenas mesmo, E que hoje o orientam. interessante é que Pode continuar. a espiritualidade ela acaba orientando, né? Porque em várias culturas você tem, por exemplo, sensitivos, né? Videntes, médiuns poderosos, né? E aí, e hoje, por exemplo, dentro das aldeias, que as pessoas têm menos acesso à medicina moderna, né? E eles acabam tratando com as suas próprias medicinas. A ayahuasca ela é utilizada para o xamã, né? Ou o pajé, dependendo da cultura, ele comunga a planta dentro de um ritual e a aldeia ela está passando por problemas, alguma espécie de epidemia dentro da aldeia, por exemplo, ou alguém precisa passar por um processo de cura, o xamã ele utiliza dessa planta de poder e ele tem acesso à informação através da planta de poder, qual é a planta que existe ali na natureza que vai tratar aquele mal específico de forma bastante eficaz. Então, ela mostra para esse mestre o poder medicinal de cada outra planta que existe por ali, entende? Que lindo, né? É muito lindo isso. E o Santo Daime é a mesma coisa da ayahuasca, é? Ou são coisas diferentes? São O substâncias Santo Daime, diferentes? exatamente, o Santo Daime é uma religião, né, criada pelo mestre Irineu, aonde ele honra a ayahuasca, né, colocando o nome da planta, mas porém ele muda esse nome, porque aí ele, segundo a instrução que ele recebe, né, ele ia criar uma igreja e está relacionada ao nome da medicina. E ele utiliza a palavra santo daime porque vira um rogativo. Dai-me amor, dai-me cura, dai-me proteção, sabe? E todos os daimes da vida que o ser humano tem necessidade, ele pode buscar ali, que é bem provável dele ser amparado nesse momento. Interessante. Tem um comentário aqui, uma pergunta. Wellington Henrique, o que você poderia dizer sobre a força? A força. A ayahuasca ela é bastante conhecida, né, dentro desse contexto aí. É usada essa expressão, né, a força, quando a força chega, sabe? Eu E já existe uma ouvi. variação de indivíduo para indivíduo, né? Às vezes uma pessoa toma, por exemplo, ele comunga a primeira dose e em 20 minutos ele entra na força. Enquanto outra pessoa está comungando a mesma medicina e vai entrar na força depois de 1 hora, sabe? Então, é bastante relativo. E vai depender da apuração da própria medicina em si, né? Tem casas que trabalham com graduações diferentes. Então, você tem, por exemplo, 7 por 1, 8 por 1, 9 por 1, 10 por 1, vai depender bastante. A consistência aumenta justamente para que você possa tomar doses menores, né? Até porque o gosto da medicina da ayahuasca é bastante peculiar. Então, e enquanto menos você toma, você sente menos aquele gosto, né? Você imagina um xarope amargo que você tenha que tomar um copo cheio, sabe? Então, é melhor que você tenha ele um pouquinho mais concentrado, mas que um único gole você consiga, né, consumi-lo. Então, isso é bastante relativo.
mas a força, ela bate muitas vezes diferente para cada indivíduo. Por isso que o mestre, ele precisa acompanhar o processo de cada um. Às vezes a gente vê casas que dão uma dose igual para bastante gente. Geralmente, quando isso acontece, é porque a graduação é um pouco mais baixa, né? Então, eles dão a mesma dose, até mesmo uma dose não muito pequena, e a graduação é mais baixa. Então, existe um percentual muito pequeno de pessoas que serão mais sensíveis àquilo. Então, está dentro de uma média. Mas o necessário mesmo é você acompanhar o processo de cada um. Então, você ministra para aquela pessoa uma dose que você acha que é bastante segura, acompanhe o processo dela durante um tempo, e aí, então, você vai trabalhando com isso, né, com a biologia dela, com o metabolismo dessa pessoa e a graduação da medicina que você dá. Porque existem processos intensos, sabe, de pessoas já passaram por isso, onde depois que você comungou, aquilo está em você, faz parte de você, e você vai ter que lidar com aquilo, entende? E a medicina da ayahuasca, muitas vezes, ela sai rastreando nossos problemas, nossos traumas, dificuldades, sabe? Então, por exemplo, às vezes alguém teve uma briga com seu pai, não perdoou seu pai, e ela acha no direito de manter aquele rancor, aquele ódio, porque a pessoa errou com ela, assim como qualquer outra pessoa, seja um tio, um amigo, um vizinho, um cônjuge, e de repente você comunga essa medicina e a medicina ela vai arrastar você para aquele tratamento e vai fazer você entender que você precisa liberar o perdão para ser curado, sabe? Libertar a si mesmo disso. E você está numa briga com a medicina porque você não quer. E isso vai se tornar bastante doloroso, sabe? Você pode entrar num processo de cartase, porque você não quer liberar esse perdão e você não quer ser tratado. Chega no final, depois de apanhar bastante na medicina e enxergar a partir de uma outra perspectiva, né? Porque ela não te convence simplesmente porque é assim, mas ela faz você se abrir completamente e entender, sabe? Olhar a partir dos olhos daquele que te ofendeu, entende? E enxergar a fragilidade daquele que te ofendeu também. Então, você consegue, sabe, depois de passar por certas dificuldades dentro do próprio processo, por não querer enxergar algumas situações, você consegue enxergar isso e liberar o perdão e se ver livre também com a consciência mais leve e em paz com tudo. Interessante. Ó, aqui acho que é a continuidade da pergunta do Wellington sobre a força. Ele botou assim, exemplo, uma pessoa que não tem a visão espiritual aberta, no momento de consagração, sua visão abre e poderia ficar permanentemente? Geralmente isso não acontece, sabe? Existem casos muito raros, né? É como EQM, sabe? Por exemplo, uma pessoa passa por um EQM, os índios falam que a ayahuasca é uma pequena morte, né? Porque ela te tira de ti, né? Nos tira de nós mesmos, sabe? E você passa por um certo processo de descoincidência e muitas vezes você olha a partir da espírito, você vê a partir de um campo espiritual que acontece no físico. Então, o que que acontece? Numa EQM, muitas vezes, algumas pessoas passam por processos incríveis e voltam, aquilo vai aterrando, né? E eles seguem a sua vida apenas com aquela carga, né, informacional poderosa que transformou a vida deles. Em alguns casos, algumas pessoas voltam de uma EQM com uma certa paranormalidade desenvolvida e conduz a sua vida a partir daquilo, também utiliza aquilo como ferramenta, né, para assessorar Sim. a sua própria vida e a humanidade dentro do contexto. Mas são os casos mais raros. Dentro de uma vivência com ayahuasca, uma vivência xamânica, por exemplo, dentro do Santo Daime, qualquer cultura que trabalhe com isso, a maior parte das pessoas também, elas aterram depois do trabalho e elas vão se ressignificar tudo aquilo que elas viveram dentro do trabalho, fazer uma síntese com a sua própria vida, né, e utilizar aquilo. E poucos são aqueles que despertam algum tipo de mediunidade, assim, mais ostensiva direto. Muitas vezes isso pode até acontecer, mas é um processo gradativo, entende?
mas não é necessariamente assim. Não necessariamente na hora, né? Muito interessante. Oh, Magri, boa noite, Magri. Seja bem-vinda sempre. Rosângela Moreira. Minha mãe era da Umbanda e tinha o caboclo Mata Virgem, tinha o caboclo Mata Virgem. Ele nos passava muitos remédios com plantas. Nós não tomávamos remédios de farmácia. Ah, sim, né? Eles são os caboclos, os índios. Boa noite, pessoal. Boa noite, amada. Rochelle, Emerson, amados. Rosângela Moreira, tinha um que ia umas plantas e colocava de dentro da garrafa e ficava de luas enterrado. Muita gratidão, seu Mata Virgem. Ah, ele colocava na garrafa e enterrava a garrafa. Acredito que tenha sido isso. Boa noite, boa noite. Uma vez furei meu pé com um prego e comecei a ter febre. Aí ele veio em terra para me curar. Fez um implanto e colocou no. Deve ser em plastro, né? Magri, Juliano, a visão depois do ritual é prolongada ou quando passa o efeito não se tem mais visões, percepções? Bom, na maioria das vezes, você passa por um ritual, encerra seu trabalho, e aí existe um momento de confraternização, a gente vai se abraçar, vai comer alguma coisa, né? Tomar uma água, um suco, e até mesmo para ajudar o organismo a restabelecer agora o controle, né? E você fazer essa desconexão. Ah, após isso, faz parte do próprio processo terapêutico você deitar no seu colchonete novamente, né? Cada um deita e vai descansar, o corpo está pedindo mesmo, né, o sono ali agora, porque a medicina, você está em estado meditativo praticamente, mas você está lúcido, sabe? Atento, você está acordado, você não está dormindo, entende? Então, o trabalho xamânico, né, o trabalho com ayahuasca é justamente isso. Então, passou o processo, você come alguma coisa, né, confraternaliza ali, come alguma coisa e deita, porque esse sono agora continua fazendo parte do processo terapêutico. E faz parte porque ele vai continuar ancorando você na terceira dimensão, né? E aí sim, você sai já recobrado. Poucos casos as pessoas ainda vão para casa depois de já segura, né? Eles vão para casa ainda sentindo um pouco aquela força, mas aquilo vai passar. O importante é que as informações que você tem no trabalho xamânico, no trabalho com a medicina da ayahuasca, aquilo integra a sua própria consciência, a sua forma de ver o mundo, né? Sabe, isso não passa. Isso vai ficar com você, faz parte, né? É, é propriedade sua agora, entende? Então, as pessoas vão desenvolvendo isso dentro de si. É muito comum que as pessoas, por exemplo, desenvolvam bastante a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, e aos poucos, durante o processo, muitas vezes é muito rápido você sair de um trabalho como esses, já entendendo, né, com bastante profundidade o que é a vida e o que é o ser humano, que muitas vezes olha para você e não tem, né, aquele respeito, aquela clareza, não te dá aquela importância. As pessoas se olham assim e são bastante diferentes em relação umas às outras, e você percebe que a partir de você isso não acontece. Você olha as pessoas e você olha de forma mais empática, sabe? Você leva isso com você. E a forma de você ver o mundo, enxergar o universo, a espiritualidade, o seu próprio eu, vai mudando bastante com o tempo, depois de experiências assim. E, Juliana, eu estou aqui pensando, todo mundo passa mal, e esse passar mal, ele está. É uma pergunta, se todo mundo passa mal, e esse passar mal, ele está ligado ao processo, o seu processo interno, por exemplo, se você tem coisas mal resolvidas ainda dentro de você, esse passar mal é o limpar, é o colocar para fora, é isso? Seria isso? São diversas as situações. Muitas vezes a pessoa passa mal porque
ele realmente está dentro desse contexto, né, de não liberar, sabe, aquilo que precisa ser liberado, né, abrir mão de algumas coisas, sabe, que nós achamos que é direito nosso, né, ter raiva de alguém, ou ter razão a todo momento, entende? Então, existem muitas questões que precisam ser trabalhadas e a gente fica lutando contra a força e a gente acaba canalizando aquilo, né? A medicina vai canalizando aquilo e você começa a entender o que é esse processo, isso te faz mal, né? Isso prejudica a sua vida e você canaliza aquilo e joga para fora como um vômito, por exemplo, sabe? Então, mas são vários os motivos. Muitas vezes, só o simples fato de você não querer se libertar para essa experiência, você comungou a medicina, mas você está com medo e não quer deixar que aquilo tome conta, você não quer se abrir, sabe, para a experiência em si, propriamente dita, e você fica lutando com a força, né? E isso vai fazer com que você também passe por um processo difícil. E muitas vezes as pessoas comungam e diversos momentos ele não passa mal, sabe? Às vezes 1 ano, 2 anos, e um dado momento ele vai passar, porque isso faz parte do processo, entende? E de repente eu, por exemplo, eu fui fazer a limpeza com vômitos depois de 1 ano ou mais que eu já comungava a medicina, entende? E entrava em processos intensos. E mas quando eu conheci a medicina da ayahuasca, por exemplo, eu era aquela pessoa que eu tinha bastante vergonha de tudo. Então, por exemplo, poxa, vomitar na frente dos outros, sabe? Eu não queria fazer isso. Eu ia até mesmo atrapalhar a experiência, porque alguém está tendo uma experiência incrível, uma condição de consciência, e de repente eu começo a regurgitar aqui, sabe? Entendi. No saquinho. Então, um pouco era vergonha e também um pouco era, poxa, eu vou atrapalhar. E se eu atrapalhar, alguém vai olhar para mim, eu vou passar mais vergonha ainda, né? Então, algum desconforto eu ia me dando com aquilo até que aquilo passava, sabe? Ou mesmo, por exemplo, existe a cultura do rapé, sabe? Né? Dentro de processos xamânicos, onde o índio, ou o mestre, o padrinho, aplica o rapé em você. Isso ajuda, por exemplo, existem vários momentos em que o rapé ele pode ser aplicado, ah, quando você precisa canalizar mais a força da medicina, concentrar, sabe, você está com a mente muito dispersa e você não quer dar atenção para aquilo que está acontecendo ali, você está com medo e, de repente, não, vamos focar isso aí. E pega o Juliano e vamos aplicar um rapé nele, ele vai dar foco para isso, sabe, e aí aplica um rapé. E o rapé, muitas vezes, ele faz com que você entre num processo intenso, sabe, numa força intensa também, muitas vezes você sente até a vibração da sua áurea, e ele pode fazer com que você vomite também, sabe? Então, eu passei por processo de rapé a primeira vez, aonde foi o primeiro ritual xamânico em que eu passo por esse tipo de limpeza, foi quando me aplicaram o rapé. Aí não teve jeito, a vergonha não segurou, entende? Porque, e você aplica o rapé, você espera um pouco, sabe, para que ele haja em você. Depois você pode limpar o nariz, suar o nariz, né? E até mesmo vergonha de suar o nariz na frente dos outros eu tinha, entende? Então, tudo isso vai quebrando, sabe? Vai quebrando. Ela te faz Sim, entender que você é um ser humano, como todo mundo. Você não é melhor, sabe? Nós somos todos iguais, entende? E até mesmo esse tipo de ego vai quebrando. E a limpeza é assim também, né? Com a medicina da ayahuasca. Ela pode não acontecer, mas em um dado momento ela pode acontecer também, porque nós não estamos sempre igual. Em algum momento a gente está diferente, sabe? Com alguma preocupação, com algum problema na cabeça, o seu organismo é outro amanhã, e isso verdade, acontece. verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Regina Santos, boa noite. Enfim, consegui chegar. Chegue sempre, Regina. Boa live para você, Rose. Convidado e a todos. Boa live para você, convidado e a todos. Gratidão. Beth Marcelino, boa noite. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda sempre. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Wellington, continuando, uma pessoa, por exemplo, que já tem mediunidade, mas não é tão desenvolvida,
a ayahuasca poderia potencializar a mediunidade? Em alguns casos, sim, porque, pelo que eu percebo, isso é experiência minha, tá? Eu posso estar falando, eu posso não ter 100% da razão, né? Na verdade, eu nem acredito em verdade absoluta. A nossa verdade ela vem sendo construída a partir do momento em que nós conseguimos galgar patamares maiores. Isso aqui, isso no plano astral, mental, abstrato, mental concreto, e por aí afora. Existe uma verdade para cada momento, para cada dimensão. Mas, em alguns casos, a ayahuasca ela potencializa a sua mediunidade. Em alguns casos, ela vai abaixar a sua mediunidade, sabe? Justamente para evitar algum distúrbio. E, pelo que eu percebo, existe um mecanismo diferente. Eu não sei, pelo menos é o que pareceu acontecer comigo. Que existia um tipo de mediunidade, sabe? Um tipo de sensibilidade que foi se fechando e abrindo outro de uma forma diferente. Parece, eu vejo assim um mecanismo diferente na medicina da ayahuasca, que é a forma com que a gente acessa a espiritualidade e o nosso próprio eu. Certo. Rosângela, é uma limpeza espiritual, é isso, Juliano? No caso, eu acho que está perguntando do vômito, dessas coisas. Ela disse assim, é Exa um vômito gratificante. Porque está limpando, né? Exatamente. Tá, Espiritual, psíquica, né? Muitas vezes ela joga também as próprias toxinas do organismo ali para você pôr para fora, né? E contextos mentais também, sabe? E você se vê sendo livre daquilo, e a partir do momento que você se vê livre, se vendo livre daquilo, você joga para fora também fisicamente, né? Porque tudo é informação no universo e no nosso corpo. E a informação ela se descarrega de alguma coisa, quer seja para a atmosfera, o que for muito denso vai para o nosso estômago, por exemplo, tem coisas que vão para o nosso intestino, e aí vem em forma de diarreia, né? O corpo, ele aterra muita coisa no próprio intestino, entende? Aquele é o sistema terra da gente, e aí vai para o intestino para que você ponha para fora também. Então, são várias formas, né, de você jogar coisas para fora, como o suor, né, o choro, lágrimas e o tudo mais. choro, né? Se a gente tivesse tecnologia suficiente para poder colher a informação de uma lágrima, a gente saberia qual foi o motivo que levou aquela pessoa a chorar, sabe? É alegria? É tristeza? Que tipo de tristeza? Está tudo contido ali. Felicidade, né? Aqui, Regina Santos, eu consagrei algumas vezes e sempre foi muito difícil. Agora sim, eu consagrei algumas vezes. Eu já vi gente que já consagrou 20 vezes. Vicia? Ou é necessidade? Como é? Na verdade, a ayahuasca, ela não te vicia, sabe? Existem muitas coisas que nós desenvolvemos vícios, mas são vícios comportamentais, entende? A maior parte das plantas de poder, por exemplo, eu posso dizer até com certa segurança que todas as plantas de poder, elas não trazem esse caráter de viciar o ser humano, sabe? O que vicia são os hábitos comportamentais. Por exemplo, eu posso viciar em café, ou eu posso viciar em falar mal dos outros, desenvolver esse hábito, sabe? Chegar numa rodinha onde as pessoas começam a falar mal de alguém, falar mal de alguém, de repente eu entro na roda, e eu que não tinha o hábito de falar mal de alguém, de repente eu começo a desenvolver esse hábito. Então, são vícios comportamentais, entende? E para tudo existe uma certa disciplina, porque a ayahuasca, ela não vicia, cogumelos mágicos, né? Algumas tribos peruanas utilizam rituais de poder com cogumelos, aquilo também não te vicia, e boa parte dessas medicinas, se você comungar ela demais em períodos curtos de tempo, ela já não vai fazer o mesmo efeito que ela fazia, sabe? Até mesmo o LSD, segundo o pesquisador que desenvolveu ele, hoje a medicina comprova isso. Se você utilizar LSD,
que é uma molécula também, o homem apenas sintetiza, mas são coisas da natureza, que Deus deixou ali como certas chaves. E só que o mais importante para o ser humano é utilizar aquilo que é bem natural, é mais natural porque ele não está desagregado de todas as suas substâncias. Mas nem aquilo te vicia, sabe? Apenas drogas pesadas, drogas de verdade, entende? Porque se você toma uma dose hoje, você tem uma experiência. Amanhã você toma a mesma dose, aquilo quase não vai fazer efeito. E se depois amanhã você tomar de novo, o seu corpo já se protegeu daquilo e seria como tomar um copo d'água, sabe? Não faz mais nada. Entendi. Cogumelos, a mesma coisa também. As tribos que trabalham com terapias com cogumelos, por exemplo, se você passa por um ritual hoje, amanhã esse ritual não vai ter a mesma força, sabe? Porque o seu corpo, ele te obriga a dar um tempo para aquilo. E se você fizer de novo, não vai ter efeito nenhum mais. Não tem como você viciar, como, por exemplo, alguém que vicia em cocaína, sabe? Ele quer sempre mais, e ele vai sentir o efeito daquilo que ele tomou a mais, e amanhã ele vai tomar mais, ele vai sentir o efeito que ele tomou mais, e ele vai viciar naquilo. Então, é impossível Entendi. você viciar com essas substâncias. Ok, deixa eu ver aqui. Beth Marcelinho, como discernir se o que sentimos é espiritual ou apenas um delírio de nossos pensamentos? Como Quando discernir? você passa, quando você passa por uma experiência e aquilo evoca alguma coisa em você, aquilo faz parte de você e do seu inconsciente em algum nível, sabe? Até um delírio, entende? Mesmo um delírio, o seu inconsciente está querendo te falar alguma coisa. Você pode, por exemplo, estar dentro de um trabalho onde você vê, sei lá, um desenho animado, e aquele personagem do desenho animado olha para você e te fala alguma coisa. O que o seu inconsciente está querendo te dizer? Porque a medicina da ayahuasca, ela faz você mergulhar dentro de si também. Você não tem só a conexão com a espiritualidade, mas você mergulha dentro de si em níveis diferentes, sabe? E até onde, por exemplo, eu me comporto como uma criança e preciso que um desenho animado fale comigo. O que ele está dizendo, sabe? Quando é que eu vou avançar de nível, entende? Quando é que eu vou organizar os meus pensamentos para não ter os delírios, entende? Porque nós também oscilamos muito. Muitas vezes você tem um contato incrível com a espiritualidade e, de repente, você tem dentro de todo esse processo, tem uma cena ali que parece não fazer muito sentido para você no momento. Está meio que desconectada. Mas nós também somos assim, sabe? Nós oscilamos os nossos comportamentos, a nossa forma de interagir com o mundo e com tudo, sabe? Então, é olhar para dentro de si e ver por que eu estou passando por aquele tipo de experiência. Perfeito. Muito bem. Wellington Henrique, ayahuasca, conectar com nossa espiritualidade, com os nossos guias. Né? Se conecta, né? Com certeza. Regina, agradecendo. Gratidão, Juliano. Rosângela Moreira, eu vomitei com a ayahuasca, com a juremas. Eu vomitei com a ayahuasca, com a jurema, sim. Limpando, minha filha, limpando, minha filha. Regina Santos, o vômito e etc. não é uma resistência? Não é uma Às vezes, resistência? às vezes sim, às vezes não. Às vezes você está sondando o que existe difícil dentro de você e você não fica preso naquilo. Você simplesmente se sente enojado, né? Você já compreende o que está acontecendo, você compreende o próprio processo, você não briga com aquilo, você simplesmente se sente enojado por aquela situação, né? E aquilo tem uma energia dentro de você, ainda que você queira se libertar dela ou você queira segurar ela para você, aquela informação está dentro de você, então você precisa pôr para fora de uma forma. Talvez não seja o vômito, né? Talvez seja simplesmente, sabe? Você canaliza aquilo, se sopra e desfaz, manda para o universo, né? Existem vários processos. Ok.
Rosângela, eu não vou me ter com a ayahuasca. Regina Santos, eu tenho muita gratidão à medicina. Expandi exponencialmente a minha consciência. Foi um divisor de águas na minha vida. Olha que lindo. Olha que lindo. Tem outra aqui. Marcos Vinícius, seja bem-vindo, Marcos Vinícius. Ayahuasca, quando é cura e quando é fuga? Boa pergunta. Quando é Então, cura e quando é fuga? aí é o que cada um precisa responder para si mesmo, né? E, na verdade, quando ela é fuga, pode ser que você vá passar por um processo, a pessoa em si vai passar por uns processos difíceis, se ele estiver utilizando a ayahuasca só como fuga, sabe? Mas a ayahuasca, ela não é simplesmente cura ou fuga, na verdade, ela é uma jornada também como ferramenta de autoconhecimento, entende? Então, a pessoa, às vezes, ela não precisa se curar de nada, né? Ou pelo menos que ela conheça, né? Porque nós temos muitas coisas para serem tratadas dentro de nós, e isso é um fato. E todo ser humano que está aqui absorve informação todo dia, passa por situações o dia todo, né? E aquelas informações, elas vão indo para o inconsciente. Em alguns casos ela ajuda, em alguns casos ela atrapalha. Então, todos nós temos coisas para curar. Mas ela é uma jornada de autoconhecimento, entende? De como eu vou ver a vida a partir de um ritual que eu tive um tipo de informação, um tipo de conexão empática, sabe? E isso vai nos tratando. Muito bom. Aqui outro. Wellington Henrique, como a pessoa poderia se preparar para participar da consagração? É quanto a pessoa e quanto a pessoa poderia estar nesse ambiente onde vai ser a consagração? Como a pessoa poderia se preparar para participar da consagração? É quando a pessoa poderia estar nesse ambiente? O que tu entende da pergunta? Vamos ver só Esse é o essa meu. primeira parte. Como a pessoa poderia se preparar para participar da consagração? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que atrapalha muito é a ansiedade, sabe? Então, deixar a ansiedade de lado e com o coração aberto, sabe? Não se envolver muito em intrigas naquele dia. Você vai participar de um ritual xamânico, você vai participar de um ritual, né, no Santo Daime, ou aqui no Céu Totem de Luz, ou em qualquer outra casa. Faz desse dia, ou às vezes até de dias anteriores, um momento especial, sabe? E que não seja ansioso, mas seja um estado de espírito tranquilo, onde você vai estar aberto para o universo, para a espiritualidade e para o que a consciência da própria medicina vai falar com você. Esse é o melhor preparo, né? É o preparo mental, entende? E emocional. Em relação ao chamado, Juliano, como é que a pessoa pode dizer assim, eu recebi o chamado para consagrar a ayahuasca? Como é que é esse chamado? Como é que são esses chamados? Tem O como... chamado, o chamado muitas vezes ele envolve algumas sincronicidades, né? Que é alguém comentando aqui, alguém comentando ali, de repente você abre uma página na internet, você vê outra informação. E, mas, acima de tudo, todas essas sincronicidades, elas têm que despertar uma certa curiosidade em você, sabe? Alguma coisa está ali te incomodando. Será que é? Será que não é? Isso é bom? Isso não é bom? Aí a gente já percebe que existe alguma coisa lá dentro que, sabe? Porque muitas vezes a gente fica imaginando, né? Como é que é essa vozinha que fala com a gente? Será que eu canalizo? Será que eu não canalizo? Será que é meu? Será que não é? Sabe? E até mesmo uma evangélica uma vez me falou, olha, eu gosto muito de cantar, às vezes tem umas músicas na cabeça, só que eu não tenho inspiração, sabe? Eu não, ela acha que tinha que ser um negócio muito direto, sabe? Muito específico, uma voz vinda do céu. Eu tive que falar, não, muitas vezes é tão sutil quanto um pensamento, sabe? Isso é muito sutil. A maior parte das nossas vezes, né, das vezes na nossa vida, isso acontece assim. Então você pensa que era um pensamento seu e às vezes é uma voz já da própria espiritualidade, seu interior. E você não vai por aquele destino
e você perde uma oportunidade. Isso acontece muito de ocorrer uma situação e você tinha pensado naquilo, só que você não falou, mas você pensou que aquilo poderia acontecer, sabe? E isso acontece direto. E muitas vezes esse chamado é justamente esse pensamento que de vez em quando vem na sua mente, sabe? A curiosidade pela medicina, até onde você pode chegar, como você pode se conectar com o todo, se isso realmente cura as pessoas, como curou determinada pessoa, como mudou a vida de alguém, entende? Esses pensamentos que nos vêm na mente, muitas vezes já são chamados. E, por exemplo, quando termina todo o processo, a pessoa corre o risco de não voltar dessa experiência, né? Eu estou falando assim por causa o caso do neto do Chico Anísio, né? Que repercutiu aí na mídia, que parece que ele não voltou, né? Ele voltou o personagem, ele voltou um personagem, segundo eu vi informações. Ele não Era, ancorou, não voltou para ancorar, ele trouxe aquela pessoa lá que ele viajou, né? uhum. Não Na sei. verdade, essa, esse caso aí mesmo, quando a gente pesquisa mais a fundo, você percebe que o rapaz ele já tinha um certo transtorno. E isso precisa ser levado em conta quando você vai ministrar medicina para alguém. Porque uma pessoa que sofra de algum grau de esquizofrenia, entende? Pessoas que tomam remédios fortes, né? Tem problemas de ordem mental, por exemplo. Então, elas são contraindicadas. É feita uma anamnese para saber, né, que tipo de droga essa pessoa já tomou na vida, se ela é dependente química de algum tipo de droga, se ela toma algum remédio que é contraindicado, sabe? Se ela tem esses problemas de esquizofrenia na família, ou mesmo consigo, né, que o que pega mais é a pessoa estar sofrendo disso. E existem pessoas que omitem essa informação, e isso é muito perigoso para elas, sabe? Por isso que a medicina da ayahuasca, ela é liberada para um cunho religioso, para igrejas que são legalmente constituídas, entende? E que se responsabilizam até mesmo de ter esse tratado, né, de anamnese com as pessoas que querem participar, porque se você é uma pessoa saudável, que não tem nenhum desses problemas citados agora há pouco, então você não tem problema nenhum, sabe? Ninguém vai participar de um ritual e não vai voltar. O cérebro, ele é suficiente para ancorar a consciência. Sim. No caso, também ter um postinho, né? Uma ambulância, sei lá, alguma coisa assim, para de repente alguém não se sente muito bem, né? Eu acho que é importante também, né? Ter É esse importante. amparo. Para evitar certas situações, o mestre ele começa dosando realmente em doses pequenas e acompanhando o seu processo, sabe? Sim, Porque não existe isso de uma pessoa chegar num trabalho e falar, eu quero tomar a quantidade que você deu para outro. Isso não existe, porque você não conhece o metabolismo de cada um, sabe? Então, você acompanha, você dá uma dose quase homeopática, acompanha o processo. Depois de uma hora, quem sabe, aí você ministra mais um pouco, até você entender como é que é ele. entendi. Aqui, ó, Rosângela Moreira. Criança pode tomar ayahuasca? Bom, em alguns casos elas podem, sabe? Algumas igrejas ministram para criança. Quando foi desenvolvido ah, o estudo sobre a ayahuasca no Brasil para legalizar e oficializar isso, né? O que ocorre? Então, os profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos, eles tiveram acesso a essas religiões, né, e a esses contextos, e eles perceberam que a curto, médio e longo prazo isso não apresentava problema nenhum para qualquer que fosse a pessoa, inclusive os índios ministram ayahuasca para as crianças, até mesmo recém-nascidos às vezes tomam uma gotinha de ayahuasca na língua. Então, o que ocorre? E os especialistas, eles perceberam que as crianças não tinham problema nenhum, os adultos também não, os jovens não,
e o seu convívio na sociedade se tornava bastante eficiente também, porque eles perceberam que na sala de aula, os adolescentes que comungavam a ayahuasca no contexto religioso com a sua família, eles eram crianças, eles eram jovens mais focados e que tinham uma média superior à dos outros jovens. Isso foi que ajudou, por exemplo, a legalizar a medicina da ayahuasca no Brasil, sabe? E desenvolver todo o processo científico e a possibilidade do uso terapêutico, não só dentro da religião em si, mas até mesmo dentro de um consultório, sabe, psiquiátrico, dentro do consultório de um terapeuta, por exemplo. Se é usado de forma responsável, né, tudo certinho, não tem porquê. Agora, se é de forma recreativa, loucamente, aí é complicado, né? Aqui, Henrique, Wellington Henrique, a ayahuasca desenvolve a nossa intuição? Existem estudos que mostram que sim. Na verdade, a ayahuasca, ela é uma das medicinas, né, uma das plantas de poder que trabalham com a neuroplasticidade. Até um certo momento, a gente acreditava que as células do corpo, elas morriam, nasciam outra, e ia indo assim, até que você envelhecesse. Mas você não envelhece da mesma forma, né, com as mesmas células que você nasceu. Elas vão morrendo e vão dando lugar a outra. Porém, o cérebro, ele era o que ele era e pronto. Ele chegou no estágio de desenvolvimento, ele parava naquilo, e a célula que morresse, morria e pronto, acabou. Só que você percebe que isso não ocorre. E os pesquisadores perceberam que a medicina da ayahuasca trabalha com a neuroplasticidade. Então, ela faz com que células novas se desenvolvam no seu cérebro e a capacidade de sinapses também se desenvolvam mais. Interessante. Aqui, Regina. Acho que o caso do neto do Chico teve outras coisas, usava outras coisas, não é isso? Que ele falou, né? Com certeza, ele utilizava outras coisas e ele fazia uso de remédios pesados também. Né? Então, é contraindicado, sabe? A pessoa mente falando que não tem certos tipos de problemas que ela tem, ela arruma mais problemas para ela mesma, né? E até mesmo para quem ministrou, entende? Por isso que tem que ter bastante sabedoria, sabe? Para conduzir trabalhos assim. É verdade. Isso é uma coisa séria. Wellington. A ayahuasca, uma pessoa poderia sair da consagração com esquizofrenia, por exemplo? Se ela pode fazer uma pessoa sair com esquizofrenia da A pessoa consagração? não tem, de repente usa e fica esquizofrênica? Acho que é essa a pergunta dele. Não, aí já não tem nenhum caso na ciência, na medicina ou dentro de contextos religiosos que isso tenha acontecido. Se a pessoa tiver problemas dentro desse cunho, é porque, na verdade, ela já era, né? Ela já tinha um certo grau de esquizofrenia, entende? E na maioria das vezes a pessoa sabe disso e omite. Tu já respondeu essa pergunta aqui, ó. Uma pessoa que já teve esquizofrenia no passado, nesse caso, ela poderia voltar depois da consagração? Aí eu acho que tu O que ocorre respondeste com agora. eu não diria esquizofrenia, né? Porque talvez em doses homeopáticas, mas mesmo assim eu não aconselharia. Agora, se existem casos de depressão ou coisas similares a isso, então a pessoa não tem problema nenhum. O problema maior, da maior parte desses males que a pessoa sofre, não é o mal em si. Né? Não estou generalizando, né, a enfermidade em si. Tem esquizofrenia é um caso muito sério. Mas existem muitos males relacionados à depressão, síndrome do pânico e muitas outras ordens, em que o problema maior é o remédio que ela está usando. Então, existem pessoas que elas conversam com o médico, expõem o seu problema,
e dizem, olha, doutor, eu vou passar por um ritual assim, 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 a gente vai tomar determinada substância e eu quero saber quanto tempo eu preciso para desmamar da medicina que o meu corpo absorveu, do remédio que o senhor está me dando. Entende? Qual é o seu conselho? E aí ele vai conversar com o médico, entende? E o médico vai falar para ele o que ele precisa fazer. Então, existem muitos casos que a pessoa passou 2 semanas sem utilizar o medicamento, aguentou ali firme e forte, né? Já aguentou com fé na esperança de que ela estava buscando algo melhor ainda, né? Então, depois de desmamar do medicamento, aí ela passou por processo com a ayahuasca e conseguiu ter os resultados que ela queria. Mas se você estiver ainda tomando esses remédios, é melhor que não comum. Verdade. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Rosângela, eu tomei 3 doses. Rosângela, para qual cura do nosso corpo você indica a ayahuasca? Cura do corpo físico. De forma principal, que afeta todos os mecanismos do nosso corpo, é a nossa própria mente, né? Mente e corpo são um. E o resto do corpo é uma extensão do próprio cérebro, entende? E a maioria das coisas que ocorrem conosco são psicossomáticas, sabe? Então, a medicina da ayahuasca, ela agindo no seu cérebro, por exemplo, ela pode tratar a sua ansiedade, sabe? O seu pânico. Ela pode tratar, por exemplo, coisas físicas, como dores. Por quê? Porque ela agindo na sua consciência, ela vai fazer com que você respeite o seu corpo também. Então, ela vai liberar neurotoxinas que vão assessorar de forma mais eficiente o seu organismo e, ao mesmo tempo, ela vai trazer consciência para você. Ela vai fazer com que você desperte consciência aí. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que ah, eu estou me esforçando demais, sabe? Eu sou ansioso, eu estou batalhando muito com a vida, eu estou passando na frente dos bois, entende? Eu não estou respeitando o meu organismo. Ela vai fazer você falar uma consciência. Peraí, até onde eu posso ir com isso, sabe? Eu estou passando muitas horas em pé porque eu não sinto um pouco no respiro, é porque eu não medito um pouco, vai ser bom pro meu coração, pro meu sistema cardiorrespiratório. Todo esse tipo de consciência, sabe, a ayahuasca traz para você. Ela faz você tratar de si também, e isso é muito importante. Respeitar, sabe? Às vezes você está tomando banho e você olha para os seus pés, poxa, meus pés, imagina se eu não tivesse os pés, sabe? Olha que bênção é ter os pés, sabe? E você está massageando ali os pés e lavando seus pés e agradecendo a Deus porque você é saudável. E tem pessoas que não têm, precisam cortar, nasceu sem, sabe? Massageando as suas pernas, lavando ali e dando graças a Deus pelo seu corpo, entende? Então, essa consciência a medicina traz para você também, entende? E você curar, né? Você cuidar de si. E os lugares que as pessoas vão nessa viagem, né? No processo. Por exemplo, eu já vi gente que diz que viu Jesus, encontrou com Deus. Então, é a vivência dela, né? Seria? Exatamente, é a EQM, né? A pequena morte, né? Então, se você estiver preparado para ver um ser de luz, você vai ver esse ser de luz. Se você achar que Jesus é o único ser que pode se apresentar para você, muitas vezes ele vai se apresentar para você. Mas se ele achar que isso é só uma questão de ego religioso, a medicina entender isso, seu inconsciente entender isso, talvez ele possa fazer diferente também. Então, há casos e casos, sabe? Depende também da sua expansão de consciência, você tem a mente aberta para isso, ou o seu inconsciente vai tentar te mostrar que também não é da forma que você imaginava. É muito relativo. Entendi, entendi. Aqui, Rosângela, eu vi Iemanjá, me vi no fundo do mar, lindo. É, como a EQM mesmo, né?
Você vai, porque tem gente que vê o túnel de luz, tem gente que entra num túnel que é tudo escuro. É isso mesmo, eu falo. Muito bem. Olha, Juliano, 1h15 praticamente de live. E tu disseste que não era E para a nós gente se alongar, né? dá Hã? para esticar um pouquinho, né? Dá Dá para para conversar esticar mais mais um um pouco. pouquinho? Mais perguntas, meu povo lindo? Alguém tem mais perguntas? Quer fazer mais pergunta? Alguma pergunta, Eu Juliano? estou meio atrasado com as minhas leituras e estava tentando relembrar de algumas coisas e acabei não tendo muito tempo. Então, a minha memória já tá meio devagar, né? Estou ficando velho. Eu anotei alguma coisa aqui para falar para vocês. Ah, Muitas vezes a gente acha que a ayahuasca ela é só coisa de doido, sabe, de hippie, né? E, na verdade, os laboratórios do mundo vêm estudando essas medicinas há muito tempo. Estados Unidos, Brasil, Canadá, sabe? A ayahuasca, a psilocibina dos cogumelos e muitas outras, né? Tanto é que é, psicodélicos que são desenvolvidos em laboratórios são desenvolvidos a partir de bases que já existem na natureza, entende? Então, é só uma síntese, né? Mas, na verdade, o Criador já tinha deixado ali. A consciência cósmica já tinha deixado ali. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Tiago Arruda. Ele trabalha há 11 anos na pesquisa de efeitos, né, da ayahuasca no cérebro humano. Ele já participou de seminários, por exemplo, na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, trazendo palestras sobre a ayahuasca, mostrando o uso terapêutico dela, sabe? Então, isso vem sendo estudado há muito tempo. Eduardo Ekman, por exemplo, eu anotei aqui para não esquecer. E olha que eu conheci ele há muito tempo e tem coisas que eu não consigo decorar. Mas ele é PhD nas pesquisas de ayahuasca e ondas cerebrais. E essa pesquisa já é muito antiga. O que acontece? A, a ayahuasca é uma das plantas que é utilizada. Ela não é a mais fácil de você trabalhar com ela no uso terapêutico psiquiátrico, por exemplo, porque o processo da DMT, você precisaria encapsular ele para ministrar para os pacientes, e é muito trabalhoso isso. Então, dentre as plantas de poder, você tem substâncias que é mais fácil você trabalhar dentro de um laboratório. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, até a última vez que eu pesquisei, morria 22 pessoas ali, ex-combatentes de guerra, por dia nos Estados Unidos, por causa de traumas psicológicos da guerra. Eles estavam gastando milhares de dólares no tratamento terapêutico e psiquiátrico com essas pessoas e não estavam surtindo resultados. Até hoje, a psiquiatria, por exemplo, se mostra bastante frágil em relação aos males que elas vêm tratando, né? Porque não tem um desenvolvimento significativo. E eles perceberam o potencial dentro dessas medicinas e, sobretudo, dentro da própria ayahuasca. Porque os pesquisadores dentro dos laboratórios, eles entenderam que o setting também é muito importante, o cenário, você está dentro de uma aldeia, você está numa igreja onde você tem arquétipos que você respeita, moral e religioso. Então, tudo aquilo te traz proteção. E eles entenderam que quando você comunica isso dentro de um ambiente desse, a própria medicina da ayahuasca, o seu cérebro, o seu inconsciente, ele faz um movimento em relação à própria cura, por si só, sabe? É a conclusão que os terapeutas chegaram, né? E os mestres nos laboratórios, sabe? Os químicos e tudo. Então, o seu inconsciente faz por si só um movimento em direção à cura. Muitas vezes você não precisa nem de terapia. Ela ia ajudar, claro que ia ajudar. Já foi feito várias pesquisas com pacientes dentro de um laboratório, onde foi ministrado doses para ele, e o terapeuta está acompanhando ele no processo, e ele entra na energia, né, daquela planta de poder, e o terapeuta vai acompanhando ele, e ele vai tendo resultados. Mas, geralmente, o que a gente sabe é que uma única sessão com a ayahuasca, na maioria dos casos,
parece que em 70, mais de 70% dos casos, uma única sessão, você obtém resultados de um ano de terapia, entende? É muito significativo. A pessoa trata traumas que ela nem sabia que ela tinha, porque eram bloqueios mentais. Eu me lembro, eu me lembro de um depoimento da Kátia de Gaia, por exemplo, não sei se eu já contei para você, talvez o pessoal não conheça. Ela ela chegou na idade onde ela foi comemorar o aniversário dela, próximo de umas tribos peruanas, e lá um mestre presenteou ela com uma sessão, e aí conduziu ela dentro do processo dessa sessão, e ela conta que ela está ali, dentre várias experiências que ela está tendo, sabe, incríveis e maravilhosas, em um determinado momento, ela vê, e olha só como o nosso inconsciente trabalha, né? E o nosso eu superior trabalha para montar todo o cenário para nos levar para a cura. E ela está no momento ali onde ela vê uma menina que aparece na frente dela, ela já sai no plano mental e ela vê essa menina, e a menina fala, vem comigo, tia, vem, e pega na mão dela e sai correndo. E é onde a gente vai, e elas entram numa casa. E ela está nessa vivência com a medicina. E todo esse cenário foi montado. Ela entra nessa casa e essa menina mostra para ela, se não me falha a memória, essa menina mostra para ela uma boneca de porcelana. E a boneca de porcelana está com as duas perninhas quebradas. E a menina dá uma cola para ela e fala, cola, tia, cola pra gente. E ela vai e cola, sabe? Está envolvida em todo aquele processo meio lúdico, abstrato, e ela cola as perninhas daquela boneca. E aí, pronto. E ela colou as perninhas da boneca. Quando ela volta da experiência, ela abre os olhos e fala, poxa, o que foi isso, né? Porque você não está sonhando. Uma coisa interessante é essa, por isso que a gente chama de um trabalho. Você está participando de um trabalho espiritual. Muitas vezes você está canalizando energia, ou está mandando cura para o planeta, sabe? Isso é um trabalho, você não está sonhando. A medicina não deixa você dormir, você está todo o tempo desperto. Depois do ritual é que você percebe que aquela carga de sono vai vir ao longo do dia, porque você não dormiu a noite toda, sabe? E quando ela Entendi. volta da experiência, ela lembra que quando ela tinha 7 anos de idade, ela sofreu um acidente e quebrou as duas pernas. E aí ela se vê livre de vários bloqueios emocionais, né, que vinha trazendo desde aquele momento e que ela não tinha noção de que aquele medo que ela passou aos 7 anos era o gatilho para que ela tivesse bloqueios emocionais depois de adulta ainda. Que legal, que interessante. É muito bom esse negócio, muito bom. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, Rosângela disse assim, ó. Eu vi Iemanjá, me vi no fundo do mar, lindo. Aí ela pergunta: então eu tive uma projeção? Isso que eu ia perguntar, se essa vivência não era uma projeção. Porque tu disse que não está dormindo, está meio. Exatamente, existem vários tipos de projeções com a ayahuasca, né? Às vezes você sente que você está saindo por aqui, sabe? Pelo chakra frontal. Você simplesmente está saindo por aqui e viajando na dimensão mental. Então, isso acontece nos processos de mediunidade. Às vezes o médium ele está aqui no lugar e, de repente, uma entidade precisa conversar com ele, um preto velho, um caboclo, e às vezes ele sente que ele, ele não está só vendo o preto velho ali, ele entrou na dimensão do preto velho, sabe? Ele está ali agora. E ele conversa com esse preto velho na sua mente, mas ele entrou na dimensão. Ele não está só vendo aqui na terceira dimensão. Então tem muito isso. E a Exato, medicina a faz isso também. exato. Aqui, Wellington Henrique. Há algum caso de algum ser que se iluminou com o auxílio da ayahuasca? Bom, várias culturas no mundo, né, utilizavam de plantas de poder. Desde a Índia, a Israel, por exemplo, né, aquele contexto que a gente comentou,
Ele, por exemplo, isso te leva a um estado. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, foi só por oração, sabe? Mas essas plantas de poder estão dentro de todo o contexto religioso na história. O professor Fábio Sabino, por exemplo, ele é teólogo, ele é professor em hebraico, aramaico, grego, estuda há muitos anos teologia, né? Tanto é que ele é um professor que ele não gosta nem de falar muito sobre religião, ele fala sobre o contexto histórico, né? Porque ele vai contra, principalmente a religião que ele gostava, que era o cristianismo, era o protestantismo. Então, ele analisa a síntese da coisa, só ele é um professor e pronto. Mas ele trouxe uma vez uma informação, já de antropólogos e mestres em línguas antigas, que falavam que das ervas utilizadas no altar, no Santo dos Santos, pelo povo hebreu, né, porque você tem o tabernáculo, você tem o átrio, você tinha o lugar santo, e poucas pessoas chegavam no lugar santo, e existia o Santo dos Santos, que é aquele lugar fechado onde só o sacerdote podia entrar, e lá ele oferecia sacrifícios a Jeová. Isso vem já desde os primeiros hebreus, sabe? E naquele lugar, no Santo dos Santos, onde só o sacerdote entrava, e ele tinha que estar puro, porque se ele tivesse em pecado, ele morria, ele era fulminado lá dentro, segundo a história, né? Ele entrava amarrado por uma corda, e com um sino na cintura. Porque se ouvissem que o sino parou de tocar, é sinal de que ele já estava morto, segundo a história, né? E aí não podia nem entrar para pegar ele, tinha que puxar ele pela corda, sabe? Para tirar ele de lá de dentro. Então essa é a história. Mas o interessante é que no Santo dos Santos, o sacerdote oferecia o sacrifício, ele acendia velas, ele queimava o incenso, e o incenso, segundo os mestres em línguas antigas, umas plantas ali era o cânhamos, sabe? E o cânhamos é o quê? É um expansor de consciência também, bastante discriminado, né? Hoje, pela sociedade, porque foi usado muito no contexto popular e recreativo, e o cânhamos é a própria cannabis, entende? E dentre as ervas ali no Santo do Santo existia a menção ao cânhamo que era cannabis. Então o sacerdote acendia o incenso ali e ficava envolto à fumaça do incenso e ficava envolto à fumaça da cannabis. E essa expansão de consciência, né, acabava facilitando um processo de conexão com o seu próprio eu divino e com a própria espiritualidade, percebe? Aí o que acontece? Os teólogos diziam, ele está falando, é coisa do diabo, ele está falando coisa demais, né? E o que ocorre? Mas isso era a tradução, né, e transliteração de línguas antigas, aonde os mestres em línguas antigas trouxeram a informação. E depois, recentemente, agora, descobriram nas ruínas de um templo de Salomão, no altar, indícios do cânhamo mesmo, e ele estava lá, entende? Então, isso tem assessoriado, né, na Índia, eu não vou lembrar agora o nome de uma poderosa planta de poder que eles utilizavam lá, não vou lembrar, não adianta. Mas existia uma planta que era muito poderosa mesmo, sabe? E em vários lugares do mundo. Isso te ajuda na expansão de consciência, mas cada um tem o seu um limite que ele pode alcançar, sabe? Ela faz você dar um salto, mas se chegar além da sua compreensão, aquilo vai ficar como uma informação curiosa, mas não tem como você integrar, sabe? E aí você vai demorar mais um pouquinho do seu próprio amadurecimento para entender fases mais altas dessa conexão, porque a consciência não dá salto, né? A vida em si no universo, ela não nasceu para ficar dando saltos muito longos. Então você adquire informação, você adquire maturidade, aí quando você está em estado latente, aí sim você dá um próximo salto. Do contrário, não. Aquela informação vai sendo integrada e sintetizada por você até que você esteja pronto. Que a gente tem que passar pelo processo, né? Pela caminhada, né? Não é assim, não é no estalar de dedos. Vim aqui
O Wellington, a ayahuasca ilumina a glândula pineal e o cérebro. Não, a ayahuasca ilumina a glândula pineal e o cérebro. O que sabe sobre isso? Não. A ayahuasca ilumina a glândula pineal e o cérebro. O que sabe sobre isso? É isso. A pergunta é essa. Bom, se eu entendi a pergunta, a glândula pineal ela é um órgão, né, sensorial. Na verdade, ela é conhecida pelos egípcios como o terceiro olho, é o olho que tudo vê, e, e ela realmente tem o formato de um olho, né? E interessante é que a glândula pineal, ela foi desenvolvida para ser um olho. Ela tem córnea, ela tem todas as estruturas que um olho tem. Só que com o ser humano, o crânio ele é produzido e dois olhos saltam para fora. E esse terceiro ele retrai e fica ali no centro do cérebro, sabe? E ele acaba desenvolvendo funções de caráter sensorial. Através da pineal, por exemplo, você tem um caráter sensorial e quando ela é mais desenvolvida, ela não está totalmente calcificada, aí então você tem conexões até com a própria espiritualidade, mediunidade, paranormalidade, que é o que ocorre, né, com muitos médiuns sensitivos por aí. Ah, e o cérebro, ele se desenvolve também com a utilização das medicinas xamânicas justamente por causa disso, porque existe um Big Bang dentre as sinapses do cérebro, né, que são os mecanismos e as ramificações pelos quais os neurônios transmitem informação. E a ayahuasca ela faz com que seja exercitado esses mecanismos, né, que são as sinapses, e trabalhando na neuroplasticidade, fazendo com que células novas se desenvolvam no cérebro. Então, são dois processos bastante interessantes aí. Ela se une à pineal, que já tem essa predisposição, e desenvolve agora os mecanismos do cérebro para desenvolver a própria inteligência e compreensão do mundo e abertura para a espiritualidade. Isso é muito importante. Beleza. Aqui, Regina. Na consagração, vi toda a minha história. Alguma coisa achei que era invenção da minha mente, e não foi, Minha mãe confirmou. Olha, bacana. Continuando. Foi uma experiência incrível, verdadeira e linda, apesar da dor que senti. Cada um tem a sua experiência, né? Muito Exatamente. O legal é justamente isso, porque você tem experiências de cunho bastante abstrato, que vai servir só para você e vai te ensinar dentro dos processos da sua vida, né? Interação com o mundo. E existem experiências que são conclusivas e comprobatórias, né? Então, como as que ela citou, a mãe pôde confirmar, então não era só uma ilusão da mente, entende? Mas era algo que realmente ocorreu. É porque a nossa história está toda no nosso inconsciente, né? É isso mesmo. Aqui, Rosângela, cada um carrega uma bagagem. É verdade. 1h30 já. E aí, Juliano? Estamos quase concluindo, né? Eu lembro de um processo terapêutico que eu passei, com a medicina da ayahuasca, que era um problema de ordem conjugal mesmo, sabe? Existia muita incompatibilidade na forma de pensar no apoio que a minha esposa me dava em relação a essa loucura minha fora da caixa, sabe? Que desde a gente já se conheceu em igreja evangélica. Só que eu sempre fui meio fora da caixa, assim. E sempre ajudando pessoas, porque, por exemplo, às vezes eu estou aqui e um pastor me falava assim, Juliano, eu preciso do apoio seu, vamos para lá e tal. Acho que isso desenvolveu na minha esposa uma certa insegurança em relação às minhas tomadas de decisão no que diz respeito à espiritualidade. E até eu me amadurecer em relação a isso, porque eu ajudava quem aqui, ajudava alguém ali, e você acaba não ficando firme em canto nenhum. Não passa mais que 6 meses, 1 ano em algum lugar. Principalmente porque eu tocava também, e o pessoal queria o meu apoio. Então, o que acontece? E aí, depois que sai da espiritualidade, você firma um ponto, agora, a minha visão é essa,
Só que aí eu não encontrava mais o apoio dela, sabe? Porque, não, isso aí vai passar também. Daqui a pouco você vai estar em outro. Isso foi me entristecendo, né? Atrapalhando o nosso convívio e tudo mais. Um dia eu estava bastante triste com isso e, e pensando, será que é porque ela não é a pessoa para a minha vida, sabe? Não sei se eu já comentei isso com você, talvez o pessoal ia achar interessante. E, e eu fui para um trabalho xamânico muito triste. E, de repente, eu estou ali numa medicina, sabe, uma força bastante interessante e passando por vários processos. E aí eu faço essa pergunta, né? Será que ela não é a mulher da minha vida, não é a pessoa para mim? Quem será que seria? Sabe, eu começo a pôr essas coisas em questionamento. O que seria, então? E aí a medicina me arranca daqui e joga dentro de mim mesmo. E eu vou cair num poço profundo, assim, do inconsciente, né? E eu entendo que é isso, é escuro justamente porque é inconsciente. Tem muita coisa ali que você não tem nem noção, tá escuro ainda para você, tá na Sim. sombra, sabe? E eu vou mergulhando dentro de mim, assim, até que eu tô lá embaixo, naquela escuridão, e eu vejo um quadro de costas para mim. Só a moldura do quadro, ele tá de costas para mim. E então, eu tô olhando para aquele quadro e ele vira, sabe? Se eu pôr a minha mão na tela. Eu tô olhando para o quadro e ele vira. E eu não tinha nada na cabeça, eu estava curioso, o que é isso, sabe? E quando aquele quadro vira, ele mostra para mim a foto da minha esposa, olhando para mim. Entende? E a carga emocional, conceitual de tudo que a gente é e representa um para o outro, vem naquele momento. E aí eu saio dali já transformado, consciência é diferente, e sabendo que alguma coisa ia acontecer e as coisas iam melhorar. E com o tempo eu percebi que ela mudou bastante, sabe? E ela me ajuda, ela às vezes está aqui, não dá para me limpar o salão, ela vem e limpa. Eu preciso comprar alguma coisa para o trabalho, a gente precisa levar tal coisa, eu estava esquecendo, ela me lembra. E ela vem passando pelas experiências espirituais dela também. Eu lembro de um dia, até contei isso no vídeo lá no meu canal, eu lembro de um dia que, e nesse dia que eu conto essa experiência aí também que eu contei agora, ela estava eu estava dormindo, ela me acordou. Ou seja, uma pessoa que era completamente desligada desse negócio de espiritualidade, né? Até porque, mesmo dentro da igreja evangélica, a coisa era muito natural para ela. E ela me acordou à noite em êxtase. Falou, olha isso, olha isso. E ela olhava para a janela, assim, sabe? O meu lado da cama ficava do lado da janela. E ela olhava para a janela, assim, ali do meu lado, e falava, olha isso. E ela ria, sabe? Como se ela estivesse vendo um deva, um anjo, alguma coisa assim, fascinada com a visão. E eu, mas aonde? O que você está vendo? E ela ia, aí, ó. E ela sorria e encantada, parecendo uma criança que viu um brinquedo colorido, sabe? Sim. Aí ela foi meio que adormecendo, e depois eu te conto, depois eu te conto. E ela deitou de novo, peixe, você não vai ver não, depois eu te conto. E depois a cabeça do travesseiro adormeceu no mesmo segundo. No outro dia de manhã, eu perguntei, mas aí, o que foi que você viu, que você ficou de me contar, você estava toda eufórica olhando para ali. E ela falou, não, o que você está falando? Eu não sei, não lembro de nada, não. Aconteceu isso e ela não lembra. Não faz a mínima ideia do que eu estou falando. E ela está tendo essas experiências, eu percebo que aos poucos ela está tendo. Tipo, criança. Eu me lembro quando a minha sobrinha hoje tem 21 anos, 22. Quando ela era criança, a mãe dela saiu e deixou ela comigo, né? E eu fiquei dormindo com ela na cama. Aí eu me lembro que ela levantou, ela tinha o quê? 3 aninhos. E ela, os meus sobrinhos tudo nasce assim, porrudo, né? Aí ela levantou, aí eu olhei para ela, levantei, olhei para ela, ela olhou para mim, ela meteu uma bolacha na minha cara. Pá! Mas chega a doer, a mãozinha dela pesada, tudo no escuro, doeu, chega, ficou. Meu Deus do céu, exatamente. Aí ela pegou e deitou de novo e dormiu. Interessante. É essa experiência aí, né? Meio dormindo, meio acordada. Alguma memória ali, né? Regina Santos foi uma cura. No caso, o caso dela, né? Da criança que ela foi vista.
Sandra Nacal, boa noite, um prazer vê-los. E Sandrinha, seja bem-vinda, amada. Gratidão pela presença. Gente, já vai dar 2 horas de live. Mais alguma pergunta aí para a gente ir encerrando? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Se não tiver, o Juliano vai fazer as considerações finais. Antes de encerrar, deixa eu compartilhar, então, rapidinho alguns depoimentos, algumas experiências. Compartilhe, meu amigo, compartilhe que a Eu acho live é que eu sua. compartilhar. E uma coisa que me veio à memória agora, que não está aqui, mas de repente seria interessante mostrar, quando a gente entra no contexto de comprovação, sabe? Não é coisa só da cabeça, tem respaldo, às vezes algumas comprovações que ficam e marcam a história. E eu lembro de um depoimento de um irmão que ele conta que ele foi para um retiro xamânico, só que esse retiro era especial, era para você se entregar mesmo, 3 dias ali. Você não ia usar nem celular. O que tivesse acontecendo no mundo lá fora, estava acontecendo no mundo lá fora. Mas aqui você está em conexão com a consciência cósmica, você está aqui para isso. E esse vai ser o momento. Quem aceitasse isso ia participar. E esse irmão aceitou. Ele foi para lá e passou por 3 dias em imersão, com rezas, músicas e comungando a medicina também. E num desses momentos que ele está comungando a medicina, ele está num processo bastante intenso, a visão dele abre e ele vê o pai dele passando mal, sendo levado para dentro de uma ambulância e encaminhado para o hospital. E ele vai, e a mente dele consegue acessar o hospital quando o pai chega, e, e o pai dele está ali sendo atendido, e uma consciência que está do lado dele falando, mas tá tudo normal, não tem problema, isso vai passar, ele está bem, vai voltar para casa bem, não vai ser operado, não precisa de ser operado, não vai ser, e tá tudo como tem que ser. E aí ele volta da experiência. Ele volta da experiência e continua, né? Mais um dia ali. E na segunda-feira, ou lembro se na segunda, ou no domingo à tarde, acho que no domingo à tarde, ele é recebido pelo rapaz que vai entregar os celulares de novo para cada um. E o rapaz fala para ele: olha, a gente estava proibido de te passar, mas a sua família ligou aí porque o seu pai ele foi hospitalizado, eles estavam tentando te ligar e não conseguiram. E é para você ir para o hospital. Aí tá bom, ele pegou o carro e foi para o hospital. Chegou lá, aí contaram o que aconteceu, o pai passou mal em casa, teve que ser levado na ambulância para o hospital, e ele vê lá o quarto exatamente do jeito que estava na experiência dele com a medicina da ayahuasca. E aí as irmãs chorando, que o pai ia precisar ser operado, o médico estava com medo e tal. E aí ele pensou assim, não, espera aí, tudo isso foi real. E se tudo isso foi real, então é real, que meu pai não vai precisar ser operado. E ele falou, não, o pai não vai precisar ser operado, não, isso aí já passou, ele já está bem, o médico já tratou, e pronto, ele não vai precisar ser operado. Não, mas o médico falou que o caso é grave. Aí esperaram mais uns 40 minutos, daqui a pouco o médico voltou e falou, o seu pai está bem, sim, não vai precisar ser operado, não, vamos tratar ele direitinho em casa mesmo, esse susto já passou. E acontece exatamente do jeito que ele viu, né? Ele saiu do corpo ali, ele conseguiu participar, e o mentor já foi com ele também, desde lá do espaço, esse xamânico, já foi com ele e já conduziu ele, falando para ele que ia ficar tudo bem. Entende? Então, essas comprovações ocorrem, né, para a gente entender que não são só tratamentos mentais internos, você cuidando de você mesmo, mas você tem conexão também com o universo e com a espiritualidade que está além de você. Isso é bastante importante. Rapidinho, eu quero passar mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pode passar, pode passar. Uma experiência interessante também, um ritual xamânico. Eu estava no processo meditativo, né, uma vez, e ali aparece um ser de branco para mim, um ser de luz, e eu senti a energia do meu pai. Sabe? Não tem como explicar isso. Meu pai está vivo, e eu senti a energia do meu pai. E quando eu sinto a energia do meu pai, vem uma informação na minha mente assim:
ora pelo seu pai, porque ele vai passar um processo de saúde muito difícil essa semana. E eu senti aquele impulso de orar por ele. Ele estava precisando da minha oração. Ele ia passar por uma coisa muito difícil. E aí, essa cena passou, eu endireitei o meu corpo em posição de ósseo e comecei a interceder por ele. Isso era um domingo. No sábado, eles iam vir para minha casa, iam vir passear aqui. Eu moro em Atibaia, próximo de São Paulo, e eles moram no sul de Minas. Eu já estava marcado de vir passear aqui. E eles vieram, e vieram no sábado aqui, e a minha mãe falou, Juliano, seu pai deu um susto na gente essa semana, que eu acordei de madrugada e ele estava em pé na cozinha, pálido, tremendo, e eu falei, o que está acontecendo, Zé? E tinha sangue na cozinha, ele falou, olha lá no banheiro e tal, o banheiro também estava sujo de sangue, ele tinha tido uma hemorragia severa, sabe? E estava fraco já, e ele falava para ela assim, olha, eu tinha vontade de ficar velhinho, envelhecer do seu lado, nós dois velhinhos, mas eu estou morrendo. E aí eles cataram, meu irmão catou ele por um lado, a minha mãe pelo outro, eles moram do lado ali, próximo de uma Santa Casa, e correram com ele para a Santa Casa. O médico atendeu ele e falou, olha, o caso dele é grave, a gente vai tratar com medicamentos, e se não der nenhuma melhora aparecendo, a gente vai iniciar um processo cirúrgico antes de amanhecer o dia. E eu já tinha sido avisado, que era só orar por ele precisava da oração, que ele ia passar por isso, né? Por esse processo sem maiores transtornos. E aí, ele foi melhorando com a medicação e pôde ir para casa e está bem até hoje, entende? Mas aquele momento de oração ali foi bastante importante, ter sido avisado antes e interceder antes por aqui, sabe? Então, a Sim. gente tem essas comprovações. Uma coisa muito interessante também que aconteceu, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que uma vez, teve um dia a gente estava aqui nesse espaço, ia ter um ritual individual, o irmão que sempre gostou de fazer rituais individuais, aí, e a gente conversa bastante, sabe? Ele é um irmãozão do coração mesmo. E a gente conversando sobre o que ocorreu naquele dia, na época eu trabalhava na Flexboat, que é uma fábrica que produz embarcações. Eu estava falando sobre os companheiros de trabalho, como eu respeito, como é que eles são, as características, e um canta pra caramba, sabe? E outro é bastante engraçado, tem um que tem um coração que é maior do que ele, que não é muito pequeno também, e o Ivo é um rapaz que tem a fisionomia do meu filho mais velho. O Ivo já tem uns 30, 40 anos. Mas ele lembra bastante meu filho mais velho, que está com 24 agora. O jeito, né, e a calma e tudo mais. Então, e eu tenho um carinho muito grande para ele. Eu olho para ele assim, é como se ele fosse meu filho também. Eu estava conversando com o irmão aqui e estava falando sobre eles e me emocionei bastante. E quando eu falei sobre o Ivo, eu me emocionei mais ainda. Eu sou chorão, sou meio bobo, né? E nesse momento, acabou a conversa e a gente iniciou o ritual. E de alguma forma eu fiquei a minha energia entrelaçou a energia desse rapaz. E a gente iniciou o trabalho e em um dado momento, a gente está entrelaçado ali e começa a ter algumas experiências também na casa deles. Está em casa, foi dormir, era uma sexta-feira, da sexta para o sábado, ele vai dormir. E na segunda-feira ele está doido me procurando na empresa porque ele queria contar isso. E aí ele fala, Juliano, eu não sei o que aconteceu, vou te falar, né? Você sempre fala sobre espiritualidade, então vou te falar antes que você me fale alguma coisa para não dizer que você está me sugestionando. Mas eu deitei em casa para dormir, cara. Eu simplesmente apaguei, acordei em outro lugar. E eu estava com você, né? E aí, e é interessante que ele descreve muita coisa que ele nunca viu, sabe? E ele disse, olha, eu estava com você e você me levou para conhecer alguns lugares. Primeiro você estava mexendo água e algumas ervas num caldeirão bem grande, falando que estava preparando um banho para alguém.
E aí você ia me conduzir em uma jornada, você saiu comigo, você passou por dentro de uma casa, e tinha 3 cachorros dentro da casa. E eles eram alegres, divertidos, viram a gente ali, mas não se importaram comigo, e eu passei ali, e ele está descrevendo a minha casa, meus cachorros, eu tenho 3 cachorros que dormem dentro de casa, sabe? Eu não ponho os bichinhos para fora, eles ficam dentro de casa mesmo. E ele viu meus 3 cachorros ali. E, e aí a gente entrou numa igreja pequena, um salãozinho, e, e tinha uma pessoa só lá dentro, estava acontecendo alguma coisa, tinha música, não sei, e essa pessoa estava sentada na frente do altar, e, e era um cara forte, branco, e ele passava a mão assim no rosto, arregalava os olhos, fechava de novo. Ele estava descrevendo o irmão Dilton, sabe? Quando o irmão Dilton está no processo de medicina, muitas vezes ele tem certas sinalépticas, né? Expressões pessoais dele mesmo, quando ele está na força mesmo da medicina. E o Dilton é uma pessoa que toma bastante medicina, que ele, ele tem capacidade de tomar muita medicina para chegar nos processos que ele entra, sabe? As doses de medicina que ele toma, de daime, ayahuasca, se eu for tomar, você pode ter certeza que não vai dar boa coisa. Aí passa a dar conta do que era normal mesmo para minha pessoa tomar. Sim. E ele começa a descrever, o Dilton passa a mão às vezes no rosto, assim, quando ele está na energia, ele abre os olhos, assim, arregala o olho, depois fecha de novo, olha para o altar, sabe? Fica firme ali, concentrado. E depois ele me conta as experiências que ele teve com o mestre Neu Serra até, aquele fundador da Igreja do Santo Daime. E ele conta certas experiências que são incríveis. E tudo bem. E ele olha para aquele irmão sentado ali na frente do altar e tem uma mentora do lado desse irmão, em pé. Ele nem sabe o que é mentora, né? Ele descreve que uma mulher de branco está ali em pé. E ele pergunta, o que está acontecendo? Ele está louco? Aí, porque ele está arregala o olho, fecha de novo, e ela olha para ele e fala assim, não, ele não está louco, ele é normal como todo mundo. É que ele está passando por um processo. Né? Mas ele está bem. E nisso, ele vai me contando isso, né? E eu vou percebendo. E então ele fala, Juliano, quando ele me fala que ele está, você percebe que ele está na terceira dimensão, vendo tudo aqui, e ao mesmo tempo tem hora que ele vai para um plano dimensional diferente, onde ele tem acesso a uma outra parte de mim, sabe? Aí já não sou eu que estou, ele já não está vendo o salão, ele está vendo outra parte de mim. Né? Isso me lembra bastante de uma experiência de Jung, quando Jung tem uma EQM, e quando ele é projetado para fora do corpo, ele se vê no universo dimensional, ele se depara com a consciência do médico que está cuidando dele na Terra, sabe? Só que lá, esse outro fractal do médico já é uma consciência diferente, diferenciada, não é a pessoa simples que está aqui, sabe? Aqui é só centelha. Nós somos centelhas de algo mais. E aí ele conversa com esse fractal do médico, o médico explica o que vai acontecer, explica que ele precisa voltar, que toda aquela experiência que ele está tendo, ele ia parar de ter um tempo, porque ele tinha que voltar para onde... E ele até recebe a informação que o próprio médico depois ia falecer. Esse médico, sim, ia desencarnar repentinamente, né, em um período muito curto de tempo. Ele, depois que volta, ele tenta até contar para o médico que eles tinham visto da sua centelha maior, mas o médico não quis ouvir. E quando ele sai de alta do hospital, o médico acaba tendo um colapso e morrendo também. Então, parece que esse irmão ele tem acesso ao plano dimensional, onde ele acha uma outra parte de mim lá, e aí ele passa por certos momentos ali numa dimensão mental, e ele fala, Juliano, e aí você me levou para um lugar onde tinha muita mata, uma natureza lá embaixo, assim, uma pedra grande que a gente sobe, fica no alto dessa pedra olhando para a mata lá embaixo. Ele fala, tudo aquilo que eu estava vivenciando naquele momento era tão real, era mais real do que a própria realidade. A gente conversando aqui agora não chega aos pés no nível de realidade que eu vivenciei naquele dia, naquela experiência, sabe? Era muito real, cara. E eu me questionava esse grau de realidade quando eu estava lá. Eu pensava, poxa, mas isso aqui é real demais. É mais real do que eu já tinha visto. E aí, você foi comigo para aquela pedra, e aí nós nos sentamos, eu me sentei na pedra e comecei a olhar a mata, lá embaixo, a natureza. Aí você levantou, deu uma distância e ficou olhando para mim.
e eu olhando para a mata lá embaixo, e eu via as árvores, e eu e as árvores eram uma coisa só. Eu era as árvores, eu era o vento, eu era a pedra que eu estava sentado, eu era tudo, cara, tudo. Aquilo foi tão incrível para mim que teve um peso emocional muito mais forte do que quando meu filho nasceu. Não tem como me explicar um negócio desse. Aí foi quando eu voltei e abri os olhos um pouco, entende? E eles escrevem tudo isso, sabe? Ele descreve a minha casa, descreve os cachorros, descreve o livro e descreve essa conexão aí no plano mental, onde vê essas coisas também. E o interessante é que ele não é uma pessoa espiritualizada, sabe? Não vai em igreja, assim, já ouviu falar na igreja católica, então algumas vezes, mas ele não é uma pessoa espiritualizada que conheça as expressões, por exemplo, que eu e o todo, eu e você é um, sabe? Eu e a natureza é Sim. um, eu e você é um. Ele não conhece essas expressões. Ele aprendeu isso com a experiência dele. Então, isso é bastante Ah, que interessante, né? lindo, que lindo, que maravilhoso. Maravilhoso, não é? Aqui, Regina. Acho que a experiência da esposa do Juliano foi para mostrar o eu superior dela, a força do trabalho de vocês. Pode ser. É Mostrar o eu verdade. superior dela, a força do trabalho de vocês. Wellington, gratidão, gratidão, meus irmãos. Nós que agradecemos, gente, a participação, a presença. Aliás, Regina, o eu superior dela mostrando-a. Mesmo ela não lembrando, a si mesmo foi acessada. São Uhum. experiências lindas, gente. Wellington, só relatando que amanhã termina a oração de Arcanjo Miguel, que a Rosiane recomendou. Ah, que legal. Pode repetir, dá uma semana, depois pode fazer de novo, viu? Rosângela Moreira, gratidão. Ah, eu adorei esse fechamento aí com essas experiências, muito lindo. E, Juliana, esse teu espaço aí, tu consagra a medicina? Não. Sim, a gente Sim? consagra a medicina da ayahuasca aqui, né? É um espaço pequeno, então não cabe muitas pessoas, eu não fico divulgando, né? E as pessoas sentem no coração quando a gente está conversando, algum irmão que já consagrou alguma vez fala, Juliano, quando é que vai ter e tal? Ou pode fazer Ah, tal dia, se tiver problema. Porque como é pequeno, então eu coloco no máximo 5 pessoas aqui, até porque faz parte do processo terapêutico a gente confraternizar comendo alguma coisa e depois deitar nos colchonetes para acabar de ancorar a energia. E como o espaço é pequeno, por maior que seja, se você começa a esticar colchonete no chão, né, aí fica é intransitável, né? verdade. Tem que amparar todo mundo. Aí é bom pouca gente mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Gratidão. Rose e Juliana, vou precisar sair. Já está encerrando, amada. Gratidão pela live esclarecedora. Boa noite a todos vocês. Depois vou conhecer o canal do Juliano. Juliano, fala aí Né? qual é teu canal. É só Canal. procurar portal Totem de Luz, né? Lembrar daquilo que o índio constrói na mata, né? É um totem com vários animais. Só lembrar portal Totem de Luz. Vocês vão acessar algumas das experiências que eu contei aqui, algumas experiências com meditação. É, e essa minha falazinha enjoada vai aparecer bastante lá. Deixa eu botar bem aqui o negócio. Peraí. Eu botei para ficar, ó, para ficar gravado. Juliano, canal Portal Totem de Luz, não é isso? Isso aí. Pois Tanto é, faz porque aí já fica. separar, junto, vai dar acesso. Ah, vai dar acesso. Já botei aí para o pessoal. É isso, gente. Então, Juliano, vamos para a sua. Ó, Sandrinha. Gratidão, gratidão, Sandra, pela presença. Suas considerações finais aí, para a gente ir encerrando a transmissão.
Eu só quero agradecer a você, Rosiane, e toda a audiência do seu canal. Agradecer os que nos assistiram aqui e os outros que vão ver depois, né? Para mim é um motivo de bastante alegria compartilhar experiências, informações, lembrando que eu sei que eu não tenho a verdade absoluta, a gente está cada dia dando um passo, e o legal é dar as mãos, compartilhar o conhecimento, né? E partir para frente. E o propósito da vida é esse, é ajudar o outro. O propósito máximo é viver, né? Vivenciar a experiência maravilhosa aqui e nos planos dimensionais, acessar o todo quando a gente puder, quer seja através de um trabalho xamânico, quer seja através de meditação, sabe? Mas lembrar que é viver, vivenciar a experiência, quer seja xamânica, experiência de pai, experiência de esposo, experiência de filho, sabe? Experiência de patrão, de empregado, a experiência da vida, em todos os Verdade, aspectos. verdade. Muito bonito o seu fechamento aí, sua mensagem. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram. Deixa eu fazer aqui a chamadinha do coração. O Wellington Henrique, gratidão pela participação maravilhosa. Lívia Clark. Rosângela Moreira também, que participa sempre e muito. Emerson Fenomenal RS. Rochelle e Emerson. Gratidão, amados. Gratidão pela presença. Rochelle e Emerson do canal Fenomenal RS. Esse canal dela, ela faz o Evangelho no Lar todo dia pela manhã, parece que é 10 horas da manhã. Magri, gratidão pela presença, pelos comentários, pela participação. Beth Marcelino, Regina Santos, gratidão, amadas, pela participação. Muitas perguntas interessantes. Aprendi muito sobre a ayahuasca. Marcos Vinícius, gratidão. Gente, quem for novato, se inscreva no canal, deixem um like, compartilhe essa live. Marcos Vinícius deve ser novato. Se inscreve no canal, Marcos Vinícius. Deixa eu ver quem mais. São essas pessoas maravilhosas. Sandrinha Nacal, gratidão pela presença. Regina Santos, já falei. É isso. Juliano, não saia, né? Sorria para a gente encerrar nossa transmissão. Agradeço mais uma vez por tu teres aceito o convite e depois a gente faz outras lives para te contar novas experiências aí no teu cantinho, né? Eu que Gente, até quarta-feira, às 20 horas, com a leitura das canalizações aqui no canal. Tchau, vou encerrar a transmissão. Até a próxima.